Fala aí galera, tudo bem por aí? Então, essa semana eu recebi aqui no meu consultório 2 pacientes, não foi só um, foram 2 pacientes com muita dor nas costas, dor em cima dos ombros, dor entre as escápulas, porque receberam uma quiropraxia de um maromba da academia, que não tem formação em quiropraxia. Vamos explicar a técnica do cara lá da academia. Essas 2 pessoas, né, foi uma coisa bem parecida com profissionais diferentes. Elas fizeram a sua série lá na academia, fez toda a sua série. No final da aula, o que o cara disse? Deita aqui no tatame, puxou um tatame ali, deita aí, pra gente dar uma distensionada, né? Tem outro termo que eles usam, uma descomprimida na vértebra, né? Aí a pessoa deita lá no tatame de barriga para baixo, e aí maromba vai lá e prau. Leva a mão nas costas e estrala toda a coluna, e isso para eles é quiropraxia. Então a questão é, mesmo eu recebendo 2 pessoas com dor, né, depois de terem feito esse tipo de coisa, mesmo a gente avisando que não é legal esse tipo de coisa, ainda assim a gente passa que a gente quer reserva de mercado e coisa assim, né? Uma vez uma maromba me disse que não, só vai dar problema se a pessoa já tem problema de coluna. Se a pessoa não tem problema de coluna, não vai fazer mal, porque o que acontece? Quando acontece o estralo, a gente tende a sentir uma sensação de relaxamento, né? Uma sensação de alivia, né? A mesma coisa aqueles nossos amigos que a gente pede para nos dar um abraço, abraça aí e aperta bem forte, estrala a coluna inteira. Dá uma sensação de conforto, de alívio, né? Agora, ficam 2 questionamentos. Primeiro, isso é quiropraxia? E segundo, afinal, isso faz ou não faz mal? Isso é ruim ou não é ruim? E aí? Então a gente vai lá para o Onofre para ele explicar para a gente melhor por que não se deve fazer isso. Vamos lá. Muito bem, galera. Então aqui nós temos o Onofre visto de costas, certo? Então aqui representa a nossa coluna cervical, tórax, lombar, sacro, certo? Quadril, tudo bonitinho. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar algumas diferenças para que vocês possam entender por que eu não acho legal, certo? Eu não gosto do disse-me-disse, é bom te mostrar. Eu mostro a minha opinião, se alguém tem uma opinião contrária, eu mostro a opinião contrária e assim a gente evolui junto, certo? Se eu chegar bem próximo aqui, na nossa lombar, a gente tem esse encaixezinho que é a nossa articulação, certo? Percebe que ela tem um formato. Aqui é de baixo, aqui é de cima, e o encaixe dele é reto, né? Porque ela articula nesse sentido, um sentido de 90 graus, certo? Então ela tem um formatinho. À medida que ela vai subindo e a gente chega aqui na altura das costelas, que é onde começa o tórax, o sentido dessa vértebra ela muda. O sentido do escorregamento da vértebra muda. Ele passa a ser um escorregamento mais na diagonal, certo? À medida que ela vai subindo mais ainda lá na cervical, esse sentido ele muda novamente, certo? Então tem 1 grau certinho, tanto na lombar, quanto no tórax, quanto na cervical. Existe 1 grau certo para se fazer um ajuste, certo? Essa é a primeira coisa que eu quero pontuar. Por que é importante eu saber isso? Porque se eu não sei, se eu não sou quiropraxista, se eu não sou fisioterapeuta, se eu não sei qual é o ângulo certinho do ajuste, né, e eu pego e faço um ajuste direto em cima dessa vértebra, imagina assim, o escorregamento dela tem um deslizamento e eu empurro ela num outro sentido. Então o que acontece? Eu vou estar forçando essas articulações que a gente tem aqui, certo? Eu vou estar forçando isso aqui sem necessidade. Então eu posso aumentar um processo de desgaste nessa articulação, um processo que a gente chama aí de artrose na articulação. Eu posso, se eu não souber a força ideal para fazer aqui, eu posso fraturar uma costela. Já vi casos
de fratura de costela acontecer num ajuste com uma força além do que é o necessário, né? Existe uma força certa, né? Tem muita gente, o leigo, quando ele vê o estralo, ele acha que quiropraxia é força. Eu tenho que botar minha mão ali e fazer com força para estralar. Só que a quiropraxia não é força, a quiropraxia é velocidade. A gente chama de um movimento de alta velocidade e baixa amplitude. Ou seja, é curto e rápido, né? Mas eu tenho que saber a angulação para cada altura do tórax, que é o que a gente estava falando agora, tem uma angulação diferente, né? E existe uma dosagem de força que tem que ser feita para cada pessoa, que deve ser avaliada individualmente. Essa é a primeira questão, tá? A questão do desalinhar, a questão do risco de fratura, a questão do risco de artrose. Outra coisa, cada vértebra ela precisa ter uma mobilidade, certo? Vamos supor, aqui por esse esqueleto, tá? Que essa vértebra aqui, ela precisa de um ajuste porque ela tem uma falha posicional. Ela não está bem posicionada, ela não está com movimento reduzido, uma hipomobilidade, certo? As demais estão perfeitas. Se eu chegar aqui sem técnica nenhuma e sair estralando tudo a moda louca, o que vai acontecer? Talvez essa que precisava de ajuste, ela vá para o lugar. Mas talvez as outras, que não precisavam ser ajustadas, acabam se desalinhando. E foi isso que eu recebi aqui no meu consultório. A pessoa chegou aqui com as vértebras completamente hipomóveis, completamente travadas. Por quê? Porque foi feita uma pressão excessiva numa vértebra que não precisava ser ajustada, entende? Então, se eu não preciso mexer, se eu não preciso ajustar, não tem por que eu estar lá, certo? Eu tenho que avaliar individualmente e fazer apenas naquela que precisa ser ajustada. Terceiro motivo, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente e depois eu vou ali para um quadro que tem aqui atrás. Como eu já tinha mostrado lá no lombar para vocês, deixa eu me abaixar aqui para ficar melhor. Entre uma vértebra e outra tem essas pontinhas amarelas. Isso aqui é uma representação das nossas raízes nervosas, certo? É muito comum a gente falar quando a gente tem uma hérnia de disco, por exemplo, na lombar, que a gente sente um formigamento para a perna, certo? Quando a gente tem uma hérnia de disco cervical, aqui em cima, nessas coisinhas amarelas, a gente tem sintoma irradiado para o braço, certo? Formigamento no braço, formigamento na mão. E quando é no tórax, o que acontece? Esses sinaizinhos nervosos aqui, essas raízes nervosas, são quem manda sinal para os nossos órgãos internos. Então alimenta coração, alimenta pulmão, alimenta intestino, né? Então o que vai acontecer se uma vértebra entrar em desalinhamento, entrar numa hipomobilidade e acaba diminuindo o sinal nervoso em alguma dessas raízes que manda sinal para os órgãos internos? Cervical e lombar, a gente sabe que formiga o braço, perde força no braço, na perna. E ali, o que acontece? Vamos lá para um quadro que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Bom, galera, aqui no meu consultório tem esse quadro aqui, que é um quadro do sistema nervoso. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, né, por causa da claridade. Mas o que acontece? O que é legal nesse quadro? Que ele mostra aqui toda a nossa coluna, tá? E se acontecer alguma subluxação, que é quando essa vértebra entra em desalinhamento e acaba fazendo uma diminuição de sinal dessas raízes nervosas, o que pode afetar? Então, olha só, quando a gente fala em tórax, né, vamos começar aqui pela primeira dorsal. Então, aqui tem a área e aqui tem os efeitos, certo? Então, olha só, T1 em desalinhamento pode aumentar as chances da pessoa ter asma, resfriado, dificuldades respiratórias. T2 já alimenta coração, artérias coronárias, então condições funcionais do coração. T3, pulmões, brônquios, pleura, bronquites, pleurites, pneumonia. E assim vai. T5, fígado, plexo solar, circulação sanguínea. Então problemas de fígado, febre, hipertensão.
T6, estômago, problemas gástricos, incluindo nervos, indigestão, pirose, úlceras, gastrites, alergias, urticárias. Lá no T10 tem os rins, então problema renal. Então o que acontece? Então aqui mostra que quando alguma dessas raízes nervosas estão com um sinal reduzido porque o tórax está desalinhado, eu posso aumentar as chances do meu corpo desenvolver esse tipo de sintoma. Ou seja, a gente sente uma certa segurança de fazer ajuste no tórax porque o tórax é mais rígido pela função das costelas. Só que a gente não percebe a gravidade que é se der algum problema em alguma dessas vértebras. Não é tão comum quanto lombar e cervical. Mas, se eu tiver um pinçamento aqui, então às vezes eu tenho, por exemplo, eu estou sempre gripado, eu estou sempre com a menstruação desregulada, o meu intestino é lento, e eu nunca vou associar isso a um problema de coluna. E aqui nesse quadro nos mostra que sim, que qualquer vértebra desalinhada nessa altura do tórax pode desencadear um problema sistêmico, né? Porque essas raízes nervosas são as que alimentam os nossos órgãos, certo? Então, a longo prazo, esse cara aí que manda tu deitar no tatame e estralar tua coluna pode te desenvolver algum desses problemas que estão listados aqui. Então, meus amores, então é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Então, a gente viu ali as vértebras, a gente viu ali o quanto pode ser agressivo para a articulação um ajuste mal feito, a gente viu ali no quadro tudo que alimenta, né, as raízes nervosas do nosso tórax e todos os problemas que podem ser desenvolvidos através daí. Uma coisa que é importante a gente lembrar, eu gosto sempre de enfatizar isso, estalar a coluna não é quiropraxia, tá, gente? Quiropraxia tem toda uma filosofia por trás, é uma arte, tem toda uma técnica, exige anos de estudo. Eu tenho 5 formações em quiropraxia e até hoje eu sigo estudando, até hoje eu tenho as minhas dúvidas, até hoje eu busco, né, novas formações com pessoas que são reconhecidas, né, dentro da área. Então, existem técnicas dentro da quiropraxia, aliás, que não fazem barulho nenhum, né, como a quiropraxia instrumental, como a sacrooccipital, que são técnicas quiropráticas que não tem o estalo, certo? Então não é porque estala que é quiropraxia, não é porque estala que vai fazer bem, né? Nem sempre faz. Então só essa semana eu recebi 2 pacientes com dor nas costas, com dificuldade para respirar, com a musculatura intercostal completamente em espasmo por causa de um estalo mal feito. Deitou lá no tatame e foi empurrado de qualquer jeito. Então, não deixa ninguém estalar a coluna de vocês, tá? Tá com vontade, sente que tá precisando de um ajuste, marca com um quiropraxista para fazer do jeito certo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda para mim aí que eu respondo. Até a próxima.